aqui é o Bruno da Safra & Co. Bem-vindos ao segundo podcast. Hoje falaremos sobre temas muito importantes na gestão de carteiras: volatilidade, proteção e retorno. Para isso, chamo o nosso especialista, Vinícius Jeromel. Bem-vindo, Vini. Tudo bem? Tudo ótimo. Você é um prazer estar aqui de novo. Espero que esse mês, né, as perguntas sejam um pouco mais fáceis que a do mês anterior. Mas vamos lá, volatilidade pode ser bom, pode ser ruim, né? Em alguns casos, a volatilidade que a gente viu no mês de março desse ano de 2020, para quem estava investido e bastante investido, investidores com alavancagem, foi bem ruim, né? Mas para aqueles investidores que estavam mais asset light, que estavam menos investidos, se conseguiram aproveitar aquela oportunidade, foi uma das oportunidades em lifetime, né? Você conseguir comprar alguns ativos 30%, 40%, 50%, 60% mais barato e aproveitar a volatilidade depois na alta, né? Essa subida histórica que a gente teve nos mercados. Enfim, vai ser uma ótima discussão, prazer estar contigo de novo. Pô, você está querendo antecipar as questões até, está com vontade de responder, mas eu prometo que vai ser mais tranquilo. Tá bom, vamos lá. A gente viu que os casos de Covid subiram bastante nessas últimas semanas em diversas regiões. Além disso, a gente tem no radar a eleição americana e as tensões de Estados Unidos e China. Esse cenário faz o VIX, né, o índice de volatilidade, subir, é o termômetro do mercado. Então, acho que a gente podia começar justamente por esse tema. A gente sempre fala que, através de mercados internacionais, a gente consegue diversificar mais a carteira e, com isso, ter mais proteção. Como é que o investidor internacional pode se beneficiar num cenário desse, que a volatilidade está alta no mundo todo? Bom, a primeira coisa é que a volatilidade antes de Covid estava muito baixa, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que a volatilidade de fato deu um spike ali no mês de março, voltou bem, mas só para a gente ter, em termos comparativos, a gente estava com o VIX, que é esse índice de volatilidade, perto dos 12 antes do Covid, bateu 80 no mês de março e agora está ali flutuando um pouquinho abaixo de 30, um pouquinho acima de 30, que está acima da média histórica. Se a gente pegar uma média de 10 anos, a volatilidade fica em torno de 15, esse índice fica em torno de 15 e 16. Então, por você ter uma volatilidade alta, continua alta historicamente, existem várias possibilidades do investidor se beneficiar. Bom, a primeira eu já me adiantei ali nas perguntas, tentar aproveitar esses momentos que tem uma corrigida grande no mercado para fazer suas alocações de longo prazo. Aproveitar esses momentos de liquidação no mercado para montar suas posições. Outros tipos de ativos também são aqueles de derivativos, onde você consegue, ou, caso número 1, fazer uma venda de algumas opções. Então, se a gente for lembrar, a precificação do derivativo e aí da opção especificamente, ela depende do índice de volatilidade do mercado. Quando a volatilidade do mercado está alta, essas opções ficam mais caras. E se você está na ponta vendedora, você consegue ter um yield maior ali vendendo essas opções. Mas lembrando que as opções são derivativos, e aí tem algumas frases famosas no mercado, né, que até do Warren Buffett, que fala que os derivativos, eu não lembro bem a frase, mas era algo como os derivativos são uma arma de destruição em massa, se não me engano, é essa frase que ele dá, mas dá para fazer algumas estratégias, né? Por exemplo, imagina que você está querendo comprar algum papel hoje, imagina que você quer comprar Apple, tá? A ação da Apple batendo máximas históricas. Você consegue vender uma put
por exemplo, abaixo do preço, então hoje negocia 380, o valor da ação 380 e pouco, e você fala, bom, se a ação caísse a 360, eu compraria. Bom, dá para você vender uma put a 360, você ganha ali o prêmio dessa opção, e quando bater 360, você vai estar comprado, tá? Então essa é uma das estratégias, criar ali um preço de entrada, e se os investidores acreditam que o mercado não tem muito o que subir, tá? E querem continuar com as ações, dá para vender call também, uma call acima do preço. Então imagina que esse investidor tem a ação da Apple a 380 e pouco, ele acha que no máximo vai bater 400. Então ele pode vender uma call a 400 e se a ação ficar ali entre essa banda, não subir acima de 400, ele ganha um yield maior ainda nessa classe de ativo. Então, existem sim, né, algumas alternativas para o investidor criar né, yield numa carteira utilizando a volatilidade. Certo. E como é que vamos falar de proteção, então? Uhum. Como que a gente se protege num cenário desse, né? A gente comentou no episódio passado, dos Estados Unidos sempre foi visto como um porto seguro, mas ao mesmo tempo é um país com muita incerteza política no atual momento. Como é que o investidor pode construir um portfólio para se proteger dessas incertezas políticas de um país, de uma região? Boa. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, isso é no mundo inteiro, tá? Isso não é Brasil. Os investidores têm que montar uma carteira global, tá? Isso é o que acontece no mundo inteiro, a gente está vendo esse movimento no Brasil, é um movimento que já existiu em outros países do mundo, principalmente de países desenvolvidos. Quando você já tem uma carteira global, você tem parte dos seus ativos em diferentes moedas, já é uma forma de você se proteger dessa volatilidade. Né? Você tem diversificação. Então, alguns riscos que são diversificáveis, você consegue eliminar pela essa diversificação. O outro é se a gente tem uma volatilidade maior daqui para frente, com eleições nos Estados Unidos, ou com essa segunda onda, que foi até a sua introdução nesse podcast, uma segunda onda do coronavírus, os investidores vão buscar ativos que são aqueles ativos chamados de safe haven, né? Que são aqueles ativos que têm um nível de segurança maior, né, que tem um nível de risco menor para os investidores e geralmente esses ativos são moeda dólar, são o franco suíço, são as moedas fortes, basicamente, e os treasuries. Quando esses investidores procuram esses tipos de ativos, o dólar sobe e essa diversificação da carteira dos investidores em forma global, se de um lado ela pode cair, imagina que o real se desvaloriza, e a outra parte do portfólio do investidor que está dolarizada, ela se valoriza. A outra é que você tem a diversificação em diferentes tipos de ativos. Né? Então, pode ser que a renda fixa ela segure, pode ser que a parte de equities ela caia, a parte de alternativos ela tenha uma correlação negativa com os mercados. Enfim, a diversificação é algo que protege o investidor dessa volatilidade. Essa parte e aí falando especificamente de 2 pontos, né? O primeiro ponto é que essa segunda onda, ela vindo de fato, né? Ela dificilmente vai fazer com que os governos fechem os países novamente, esse lockdown. Primeiro porque o sistema de saúde está muito mais bem preparado, esse é o primeiro ponto. O segundo é que já existem alguns remédios e vacinas remédios já sendo utilizados, os profissionais, né, de saúde já sabem melhor como lidar com essa doença, então, já vendo que a taxa de mortalidade dessa doença é menor do que se imaginava, né, a gente
a média que se calcula é de 3,4%, mas isso não leva em conta os assintomáticos, né? E o pessoal que não conseguiu fazer o teste. Então, tem até um estudo aqui de Genebra que fala que a mortalidade dessa doença é, em média, 0,6%. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os governos não vão fazer esse lockdown tão restrito igual foi feito nos meses de março, abril e maio. Aí o impacto econômico também não seria tão grande, certo? Exatamente. E aí você não teria uma volatilidade tão grande no mercado, igual a gente viu do VIX indo para 80. E o outro ponto de eleição americana, as eleições sempre adicionam, né, uma pitada de volatilidade para o mercado. Nesse caso, a gente está no meio de uma crise, né? A gente tem empresas fechando, a gente tem um endividamento maior dos governos, endividamento maior das empresas, a gente tem queda de receita agora no segundo trimestre. Então, é um cenário de recessão. E aí, tanto o Biden quanto o Trump, eles apoiam políticas fiscais muito mais relaxadas, né, de gastos de governo, e os dois apoiam isso, tanto os republicanos quanto os democratas. Então, não tem uma visão muito contrastante dos dois, tá? Mas é óbvio que com Trump de um lado, sempre a gente pode esperar uma pitada de volatilidade. Tá, entendi. Legal. Bom, acho que você está bem alinhado. A gente escutou o Ray Dalio, um dos maiores gestores do mundo, justamente batendo na tecla de diversificação global, né? Então, acho que é algo que o brasileiro não fazia até então e agora começou a olhar. Mas vamos falar da parte boa da volatilidade, do retorno. Como que o investidor pode usar essa volatilidade, essa incerteza, para aumentar a rentabilidade, o alfa do portfólio? Tá? Acho que aquelas duas estratégias de opções, isso sem dúvida nenhuma. Óbvio que você tem que fazer um acompanhamento para não ser uma estratégia destrutiva, né? Então, aquela de vender a call acima do preço e vender a put abaixo do preço para ter um preço de entrada. E a segunda é de olhar aquelas empresas que são empresas boas, que são empresas que vão passar por esse período de recessão e ficarão consequentemente mais fortes, porque se estruturaram bem e fizeram um shift no seu modelo de negócios, ou porque os concorrentes estão fechando, enfim, olhar para essas empresas e quando tiver uma correção importante no mercado, montar posição. Então, é assim que o investidor, pensando de forma racional, né, e tirando um pouco da emoção de lado, ele consegue adicionar alfa aproveitando essas volatilidades que a gente viu bastante em março e que provavelmente a gente vai ter um pick-up nos próximos meses. Bom, legal. Bom, nesse mês são só essas questões mesmo, Vini. Falei que ia ser um pouco mais tranquilo dessa vez. Você Super simples. Saiu ileso. Agradeço a todos pela presença. Até o próximo mês. Obrigado, Bruno. Um abraço.